Graça e paz, amados de Deus! Estamos aí para mais uma aula, Teologia Paulina, 10ª aula. Estamos juntos aí, usando o livro-texto de Deep Down, da editora Paulus. Estamos aí juntos, né, crescendo, estudando aí, crescendo na graça, no conhecimento. Estamos falando aí, já passamos aí nas primeiras aulas da introdução, e nós estamos agora abordando a questão na perspectiva de Deus na teologia paulina, perfeito? E para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Posto, estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento. Peço a você que, se você não é inscrito no nosso canal, ative o sininho da notificação, se inscreva, se inscreva aí, 2 segundos para você se inscrever, pronto, já faz parte da família Point. Dê o like, compartilhe esse vídeo aí com grupinhos de WhatsApp, Facebook, Telegram, para você ajudar a engajar o canal, tá certo? E peço a você que você faça seu comentário, diz para mim aí, dê um feedback, se você tem conseguido assistir todas as aulas, tá certo? E só lembrando você, né, uma maneira de você ajudar este canal, se você entende que esse canal é bênção, esse ministério é bênção na sua vida de outras pessoas, aqui embaixo nos comentários tem o link do Apoia-se, você poderá estar se tornando-se um apoiador, um patrono, né, a partir de R$5 mensais. Se você tem melhores condições, poxa, eu quero abençoar com 10, pastor, com 15, enfim, dentro das suas possibilidades, tá bom? Fazendo isso, você vai se tornar um apoiador mensal. Lembrando você que, fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, né, o grupo da família Point, que não é grupo para debates, é um grupo para ali trocarmos ideias de promoções, de livros de teologia, né, links de sites, de blogs, de canais de teologia. Ali a gente vai adquirindo conhecimento. Às vezes a gente pergunta, os irmãos têm esse livro aqui, o que vocês acham? O outro eu tenho, pode comprar. Bacana, um grupo bastante animado, né? Então, se você deseja ser um apoiador, R$5 apenas. Só lembrando você, né? São R$5, mas desses R$5 o YouTube come 30% desses R$5. Então, na verdade, vem para mim só R$3,50, para você ter uma ideia. Então, aquilo que Deus colocar no seu coração, tá bom? Abençoe o nosso canal em nome de Jesus. E lembrando também, aqui embaixo nos comentários, nós temos um outro canal de música, eu e minha filha Letícia, né? O grupo Atos Dupla, né? Atos do Espírito, louvando ao Senhor. Vá lá, confere lá, ouça, compartilhe os vídeos. Temos 3 videoclipes prontos lá. 3 videoclipes prontos. Você pode estar divulgando, nos ajudando aí a promover a palavra de Deus, tá certo? Muito bem, para quem está acompanhando aí, estou na página 59, segundo parágrafo. Terceiro parágrafo, aliás. Deus como único. O Jimmy Dowd diz o seguinte, ó. A crença judaica mais fundamental era a unicidade de Deus. Sem dúvida, Paulo aprendeu a recitar o Shema, né, desde a sua juventude, provavelmente como profissão diária. Escuta, ó Israel, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor, ou o Senhor nosso Deus, o Senhor é único, Deuteronômio 6,4. Baseado em Deuteronômio 6,7, o judeu devoto, como Paulo, evidentemente fora, recitava o Shema 2 vezes por dia, né? Interessante isso, né? Por que eles recitavam? Muitos até recitavam de uma forma mecânica. É óbvio que isso ia cair de uma maneira, como posso dizer, religiosa, mecânica, de ficar recitando o Shema. Claro que o propósito de Deus era que eles pudessem, obviamente, sempre estar lembrando-se de que deveria ouvir a percepção de que Deus é o único, né? Israel precisava ter isso na mente, no coração, de que não existiam um outro Deus ou outros deuses para se adorar, né? Então muitos usavam isso como se fosse apenas algo informal ali, uma reza, digamos assim, várias repetições, né? E Paulo não era diferente. Certamente ele fazia essa recitação aqui 2 vezes por dia, como um bom fariseu que era, né? E eu acho que esse é um grande perigo, né, para os cristãos, né? Lembra, quando nós éramos católicos, nós não tínhamos o hábito de orar, de expressar o que estava no nosso coração, falar com Deus.
nós tínhamos o hábito de dormir ali, fazer oração, Pai Nosso, e dormir, Pai Nosso que está no céu, amém. Algo extremamente mecânico, uma recitação de um texto bíblico, assim também como os judeus recitavam o Shema, Deuteronômio 6:7. O grande perigo, né, Jesus vai nos alertar sobre isso, né, de que o nosso relacionamento com o Senhor Jesus se torne algo mecânico, algo extremamente religioso, sem vida e sem essência. Esse é o grande perigo, né? Então, possivelmente Paulo já deveria ter caído também nessa cilada, porque ele, como fariseu, ele seguia ali as regras, certamente conhecia, né, todos os comentários acerca da lei, né, o Midrash, enfim. Só quando ele vai se converter é que ele abandona essas tradições e se apega exclusivamente a Cristo e sua palavra, né? Mas certamente ele sabia tinha esse conhecimento dessa tradição e praticava como um fariseu que era, né? Da mesma forma, diz aqui o Decálogo, a lista básica das obrigações judaicas começa a ordem básica: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, versículo 3. Por isso, não admira que as obras da apologética judaica tomem isso como ponto de partida. A carta de Aristeias, escrita provavelmente na segunda metade do século II a.C., começa a sua exposição da lei, antes de tudo demonstrando que Deus é único. Igualmente, Filon reflete a primazia do primeiro mandamento para os judeus da diáspora da época de Paulo na sua exposição do Decálogo. Aí ele cita aqui Filon, né? Então abre aspas para Filon de Alexandria, que foi um filósofo judeu, muito conhecido por fazer interpretações da lei, interpretações fazendo aplicações alegóricas, né? Abre aspas para ele. Gravemos, portanto, profundamente em nossos corações este como o primeiro e mais sagrado dos mandamentos: reconhecer e honrar um Deus que está acima de tudo, e que a ideia de que os deuses são muitos nunca chegue sequer aos ouvidos do homem, cuja norma de vida é buscar a verdade em pureza e bondade. Fecha aspas. Interessante, eu admiro muito assim, a preocupação em toda a história do povo judeu. Claro, né? Preocupação essa que vai fixar-se muito mais, né, depois do exílio babilônico, né? A preocupação, claro que nem todos tiveram essa preocupação, mas uma parte, né, daqueles que desejavam levar a sério a lei do Senhor, a preocupação de que Deus era o único. Os profetas, né, profeta Isaías, Jeremias, eles vaticinavam, traziam profecias destacando isso, né? O Senhor Deus é o único Senhor, não há outro Deus, não há outra rocha que eu conheça. A preocupação dos profetas e sempre está desperto. Veja, Isaías, século 7, né? Século 7, século 8, melhor dizendo, ali antes de Cristo. Veja a preocupação, Jeremias ali, século 6 antes de Cristo, a preocupação extrema, e sempre está lembrando o Israel, povo de Deus, de que existe um só Deus. Então, o assédio, a tentação para se prostrar diante de outros deuses era impressionante, era incrível. Tanto é que em muitos períodos, obviamente, você sabe da história de Israel, né, muitas vezes o povo caiu na idolatria explícita, né, na idolatria escancarada. Então, sabemos que o exílio babilônico foi justamente para trazer a cura espiritual para o povo de Israel. Mas quando você se depara com textos religiosos, até mesmo com esse texto apenas religioso, mas o texto bíblico, principalmente dos profetas ali, alertando, o livro de Deuteronômio, né, a preocupação extrema de dizer que o povo, existe um só Deus, o próprio Shema, ouve, ó Israel, só o Senhor é o único. É interessante isso, né? Hoje é uma coisa muito rara, como o pastor observa isso, muito rara, um cristão evangélico ele se afastar de Jesus para voltar acontece, mas muito raro, voltar, por exemplo, para a idolatria, voltar a prostrar-se, acender vela, fazer votos, orações a um ídolo de gesso, de pau, de pedra, de metal, enfim.
Acontece, mas é muito raro. Hoje penso que a maior tentação da igreja hoje, eu penso que é a cultura mundana, de maneira sorrateira, penetrando as famílias e tentando penetrar na igreja também com força. Hoje, penso que a maior tentação da igreja seja cair no mundanismo, secularismo, pós-modernismo, tudo que tem ismo aí, isso é muito evidente. Algo que nos tempos dos profetas, há quase 3.000 anos atrás, a maior tentação da nação israelita que serviu ao Senhor era prostrar-se e adorar outros deuses, né? Claro, é óbvio que havia também o mundanismo, né, entre os judeus, muito mais manifesto. De que maneira? Através da injustiça, né? Por isso que a ideia do antigo Israel de que deveríamos proteger o órfão e a viúva estava muito latente, né, nos escritos veterotestamentários. Por quê? Porque havia muita injustiça social, havia muita perversidade, havia assassinatos, havia imoralidade, havia também, certo? Mas você percebe que a grande preocupação, principalmente no profetismo ali, entre os profetas de Israel, era que Israel permanecesse fiel a Yahvé. Porque o assédio para seguir outros deuses era intenso, grande, né? Diz mais aqui Dimidal. E também para Joséfo, a primeira palavra do Decálogo ensina-nos que Deus é único. Né? Antiguidades judaicas, ele vai citar isso. Com isso, estava ligada a convicção de que Deus é invisível, ou mais precisamente, dele não pode ser feita imagem, segundo Êxodo 20, versículo 4. E para ele não se pode olhar, Êxodo 33, verso 20. Daqui a implacável hostilidade do judaísmo, desde os seus primeiros tempos contra a idolatria. Joséfo, contemporâneo mais jovem de Paulo, na sua sucinta apologia da religião judaica, expressa a convicção do seu povo sobre esse ponto em termos refinados. Abre aspas para Joséfo. Mas antes de abrir aspas para Joséfo, interessante, né? A figura de Flávio Joséfo, que foi um judeu que serviu os romanos, é muito polêmica. Polêmica por quê? Porque muito dos seus relatos na história judaica, né, alguns historiadores não acreditam que tenha sido totalmente verossímil, tenha sido totalmente real, verdadeiro, histórico. Por quê? Porque ele estava do lado dos romanos. Então é possível, até justificável esse tipo de leitura, né, de pensamento, é possível que ele estivesse protegendo seus patrões, né? Então ele vai escrever numa ótica, né, onde uma crítica ao governo romano não era cabível, entende? Então muitos historiadores têm um pé atrás com Flávio Joséfo. Porém, acho que é interessante, ao mesmo tempo é interessante dizer que quando o estudioso vai ler a obra de Flávio Joséfo, ainda que tenhamos ali uma perspectiva bastante parcial, não imparcial, é interessante ver qual era a visão de um judeu que servia a Roma. É interessante, né? Abre aspas para ele aqui. Ele, Moisés, representou a Deus como único, incriado e imutável por toda a eternidade, ultrapassando em beleza todo pensamento mortal, tornado conhecido a nós pelo seu poder, embora a natureza do seu real ultrapasse o conhecimento. Pelas suas obras e sua generosidade é visto claramente, na verdade mais manifesto que qualquer coisa. Mas sua forma e dimensão ultrapassam nossa capacidade de descrição. Nenhum material, por mais precioso seja, é adequado para fazer uma imagem dele. Nenhuma arte é capaz de concebê-lo e representá-lo. Nunca vimos a sua semelhança, não o imaginamos e é ímpio conjecturar. Então isso é engraçado que essa posição extremada contra a idolatria faz com que o povo judeu não entregue, por exemplo,
no que diz respeito às artes, por exemplo, esculturas, belas artes, belas estátuas, como você vai ver entre os gregos e os romanos. Né? Isso é interessante. Por conta da sua fé num Deus invisível, em Yahvé, que não podia ser representado, não pode ser representado por um ídolo, por uma imagem. Então, no que diz respeito a determinadas áreas das artes, como a arte de fazer esculturas e tal, não estão presentes. Não estão presentes, né? Alguns vão questionar, dizendo, mas o propiciatório, a tampa da Arca da Aliança, tinha os 2 querubins, né? Mas Deus havia mandado fazer o Neustan, que era a serpente de bronze, para que Israel olhasse para a serpente e recebesse a cura. Sim, mas os propósitos eram totalmente distintos, né? Faça essa serpente de bronze e receba a cura. O povo olhou e foram curados. Depois muitos queriam idolatrar aquela serpente de bronze. Aí Deus mandou destruir. Mas destrói, porque o povo não entendeu bem. Quer adorar agora a maldita serpente aí. Que, aliás, Jesus vai dizer que é um tipo, né? Então, em certa medida, era, melhor colocando aqui, bendita serpente de bronze. Aí, no que diz respeito os querubins, bem, estava a Arca da Aliança dentro do Santo dos Santos. Não ficava visível a amostra para o povo. Portanto, qualquer possibilidade de adorar aqueles querubins era fora de cogitação. Então, percebe? O povo de Israel não foi um povo dado às artes, por exemplo, para esculpir esculturas. Algo que, obviamente, estava muito presente na cultura greco-romana. O receio, né, de que os indivíduos descambassem para a idolatria era forte. Então Paulo está aqui, o Dimidal está aqui tratando dessa questão, dessa percepção que Paulo estava ciente dessas coisas, né? Aí Dimidal diz o seguinte: podemos observar de passagem que essa crítica pressagia a crítica moderna de Feuerbach e Freud, da própria noção de Deus como projeção externa de sensações internas. Portanto, significativo o fato de que a teologia judaica tradicional, de um lado, reconhecia os perigos de tal autoprojeção e, de outro, distinguiu dela as suas próprias convicções. É evidente que Paulo compartilhava essas duas crenças distintamente judaicas. Na sua discussão dos alimentos oferecidos aos ídolos, em 1 Coríntios 8:1, o seu primeiro instinto foi afirmar a sua fé antepassada em Deus como único. Ali vai citar 1 Coríntios 8:4. Sabemos que um ídolo nada é no mundo, e não há outro Deus a não ser o Deus único. Veja Paulo afirmando. Né? Para qualquer que pudesse dizer que Paulo era um idólatra porque cria na divindade de Jesus e do Espírito Santo, ele está dizendo, eu sou monoteísta, eu creio nessa afirmação de que Deus é Deus único. Ponto. Ele professava o Shema de forma semelhante a Efésios 4:6. Igualmente, axiomática foi a proposição da unicidade de Deus em Gálatas 3:20, onde ele vai dizer o seguinte, Deus é um só. Assim, já no começo de Romanos, baseia sua refutação da justificação pelas obras na profissão judaica. Há um só Deus, Romanos 3:30. Então, percebe? A ideia monoteísta de Paulo não é desintegrada pelo fato dele reconhecer Jesus como Senhor e Messias. E pelo fato dele reconhecer também o senhorio e a divindade de Jesus. Parece ser um paradoxo, né? Como dizer que Deus é um Deus único, né? Mas aí vai entrar em outras questões, né? Que a gente não vai tocar agora, que é a questão de Deus ser único, um só ser, 3 pessoas, uma só substância, uma só essência, Trindade, né? O que mais ia dizer aqui? Um tanto surpreendentemente, será 1 Timóteo, um dos últimos membros do corpus paulino, que afirmará mais plenamente o monoteísmo judaico. Deus é único. 1 Timóteo 1,17. E há um só Deus
1 Timóteo 2,5. O bendito e único soberano, o Senhor, o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade. 1 Timóteo 6, verso 15 e 16. Não foi Paulo quem escreveu a carta, mas as profissões de fé são suas. Veja, então Jim Dow entende que as epístolas pastorais de fato não teriam sido Paulo a escrever. E nesse ponto aqui eu discordo dele. Eu sei que a maior parte dos acadêmicos entram nessa questão, dizendo que as epístolas paulinas, principalmente as pastorais, né? As epístolas paulinas, as pastorais de Paulo, não teria sido o apóstolo Paulo a escrever, mas teria sido um grupo de seguidores, de discípulos de segunda geração que mantiveram-se fiéis aos ensinamentos de Paulo. Isso é uma polêmica, né? Existem argumentos prós e contras, mas eu prefiro me deter no conservadorismo e afirmar a autoria de Timóteo, 1 e 2 Timóteo, Tito, a autoria paulina, tá? Talvez da mesma mão, e igualmente em harmonia com a fé de Paulo, é a doxologia final, bem cedo acrescentada a Romanos. A Deus, o único sábio. Romanos 16, 25. A antipatia de Paulo pela idolatria é igualmente clara e expressa com um característico pavor, assombro e desprezo judaicos. Lucas apresenta Paulo em Atenas profundamente aflito por ver que a cidade estava cheia de ídolos, em Atos 17 e 16, e apressado em denunciar a idolatria, Atos 17 e 29. A descrição é confirmada pela recordação do próprio Paulo de como seus leitores tessalonicenses se haviam convertido dos ídolos a Deus, 1 Tessalonicenses 1,9. Ao contrário dos ídolos mortos, Deus é o Deus vivo e verdadeiro, né? Em Romanos, a primeira acusação que faz contra a impiedade humana, em Romanos 1,18, supõe admitida a invisibilidade de Deus, em Romanos 1,20. E segue bem de perto a tradicional condenação judaica de idolatria. Aí ele vai citar aqui Romanos 1,23. Trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens do homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Em outras passagens, a condenação da idolatria da parte de Paulo é tão direta quanto a de qualquer dos seus predecessores judeus. Fugir da idolatria, 1 Coríntios 10, 14. Então, qualquer acusação, então, portanto, dos inimigos de Paulo, de que ele poderia estar corrompendo a fé bíblica, a fé veterotestamentária, né? A fé apresentada pelo Velho Testamento num Deus único, então isso cai por terra, porque as suas epístolas reafirmam a visão, a perspectiva monoteísta do Antigo Testamento. Deus é único, Deus vivo e verdadeiro, fuja da idolatria, né? O desejo dele em Atenas de estar pregando, ensinando, declarando que não existe um outro Deus, somente Deus pode ser honrado, amado, adorado. Deus é invisível, Deus, portanto, não se pode ser representado. Único Deus, único verdadeiro, Senhor, Rei dos reis, como diz lá em 1 Timóteo 6,15, bendito e único, soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e único que possui imortalidade. Então, qualquer possibilidade, tentativa de acusar Paulo de que ele não fosse um indivíduo que tinha fé num Deus único, não tem como afirmar, porque ele reafirma o monoteísmo judaico, claro, obviamente, com a perspectiva de que agora existe a Jesus Senhor para se honrar, para se servir, para ser pregado. Ok? Aí diz aqui, é portanto muito claro que o monoteísmo judaico foi uma das pressuposições e pontos de partida primários no pensamento de Paulo a respeito de Deus e das maneiras apropriadas e não apropriadas como os humanos pensaram e adoraram a Deus. Romanos, capítulo 1, principalmente, ele vai dizer, né, que Romanos 1, 28, por exemplo, Paulo vai dizer que os gentios, né, desprezaram o conhecimento de Deus de tal maneira
que Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes, né? Então, ele traz, né, ele parte do pressuposto de que a humanidade está afastada de Deus e que esse Deus que é revelado no Antigo Testamento é confirmado nos escritos neotestamentários, principalmente nas suas epístolas, de que ele é único, que ele é soberano, que ele é rei dos reis. Diferentemente do gnóstico marcião, né, que no século II, meados do século II, ele rejeita todo o Antigo Testamento e começa a ensinar e dizer que o Deus apresentado no Antigo Testamento não é o mesmo do Novo Testamento. Então ele rejeita todo o Antigo Testamento, aceita só algumas porções do Evangelho de Lucas e poucas epístolas, né? Muito poucas epístolas, e forma um cânon totalmente reduzido, retirando de sua Bíblia particular textos, né, e narrativas que contrariavam ele claramente. Então era necessário que ele rejeitasse, né? A gente inicia aqui mais um tópico. Outros deuses? Todavia, esse quadro muito claro de nítida antítese entre o monoteísmo judaico de Paulo e o politeísmo e a idolatria dos gentios pode ser claro demais. As apreensões vêm de 3 frentes. Número 1, do reconhecimento de uma forma de monoteísmo na religião greco-romana, do questionamento do caráter estrito do monoteísmo judaico e de algumas declarações do próprio Paulo a respeito do assunto. Letra A unicidade de Deus como característica própria da fé judaica não deve ser exagerada. A maioria das religiões e dos cultos religiosos antigos da época em questão via um Deus supremo no topo da hierarquia divina. E as pessoas de mente mais filosófica facilmente poderiam conceber Deus como único, sendo todos os deuses simplesmente a sua vontade em operação nas várias esferas de ação. Todavia, dificilmente era a mesma coisa que o monoteísmo radical dos judeus, pois era típico da tolerância liberal do período helenístico, precisamente essa facilidade de reconhecer a divindade em muitas manifestações. A piedade, entendida como honrar a divindade de acordo com o costume ávito local, exigia respeito genuíno dos outros deuses e seus cultos. Por outro lado, foi a intolerância do judaísmo ao recusar-se a reconhecer esses outros deuses como manifestações de Javé, ou Javé como manifestação de Zeus, que provocou a acusação de ateísmo contra os judeus, a recusa de reconhecer a realidade de outros deuses. Alguns estudiosos dizem, né, que havia entre os judeus uma inclinação forte, tanto para cair na idolatria grosseira, adorando outros deuses e tal, o que aconteceu em alguns momentos da história do povo de Israel. E havia também uma inclinação para o enoteísmo, né, que é pouco falado, pouco difundido, pouco dito, né? Enoteísmo com H, enoteísmo, que é a ideia de que Yahvé, o Deus dos hebreus, era um Deus verdadeiro, poderoso, entre outros deuses poderosos, né? Ou ele seria um Deus, uma espécie do panteão, né, grego. Yahvé seria o Deus mais poderoso num panteão de outros deuses. Então, uma espécie, na prática, era um politeísmo, né? Na prática, Israel poderia adorar tanto Yahvé, entendendo que ele na hierarquia, no panteão, ele seria o mais poderoso, e ao mesmo tempo reconhecendo a existência de outros deuses. Ou o enoteísmo também pode ser classificado como o indivíduo que reconhecia Yahvé como o Deus Todo-Poderoso, e eles adoravam ele, mas esses indivíduos também entendiam que existiam outros deuses abaixo de Yahvé. Às vezes eles não adoravam, não necessariamente adoravam esses outros deuses, mas entendia que eles eram vivos, estavam presentes ali, no universo, e que dentre os outros deuses somente Yahvé poderia ser adorado. Só que a ideia do judaísmo, o monoteísmo, é de que os outros deuses nada são no mundo. Paulo vai dizer isso, né? Os ídolos nada são, né? Na verdade, Paulo está esclarecendo muito, de forma bem perspicaz, que
estes ídolos, por trás desses ídolos estão demônios, né? São demônios. Então eles não seriam deuses que praticariam, digamos, benesses aos homens, deuses inferiores a Yahvé na hierarquia, neste panteão. Não. A ideia Paulo vai trazer isso em 1 Coríntios, na ideia de que por trás dos ídolos existem demônios. Então, alguns estudiosos acreditam que Israel caiu nesse tipo de pensamento. Não abandonavam Yahvé totalmente para adorar somente ídolos, mas adoravam Yahvé e entendiam que existiam outros deuses ali presentes. Alguns inclinavam-se para adorar, outros não, mas entendiam que eles eram deuses de menor categoria que poderiam se relacionar com os homens também. Como falei, que na prática é uma espécie de politeísmo, né? A filosofia grega sabia, diz mais de Midal aqui, sabia igualmente ser crítica da idolatria, como se apresentou Celso a lembrar aos cristãos do século II, né, na obra Contra Celso, que os deuses eram incorpóreos, não tinham sentimentos humanos e não necessitavam de sacrifícios. Era lugar comum filosófico. A crítica cristã posterior do antropomorfismo deve tanto à crítica grega dos deuses tradicionais quanto à polêmica judaica contra a idolatria. Todavia, apesar da refinada concentração da discussão filosófica sobre os deuses, não estava em disputa a importância que tinham para a cidade e o Estado a promoção dos cultos. A glória evanescente da tradição intelectual ateniense estava confortavelmente sentada numa cidade cheia de ídolos, conforme Atos 17 e 16. Por outro lado, a recusa judaica de imaginar a forma de Deus e fazer imagens dele, e a sua antipatia pelo culto caracterizado pela devoção a imagens produzidas pela arte humana, era algo desconcertante para a maioria dos gregos e dos romanos. O poeta romano Juvenal, escrevendo no início do século II, provavelmente foi típico ao satirizar o caráter nebuloso dos seus compatriotas judaizantes, que não adoram, abre aspas para ele, né? Da Juvenal, poeta, que não adoram nada a não ser as nuvens e numen do céu. Portanto, foi a exclusividade do monoteísmo de Israel que o distinguiu no mundo antigo, e a intolerância do seu ataque à idolatria. Não há razão para duvidar que Paulo compartilhava a intolerância de toda essa depravação da imagem de Deus. Abre aspas para Paulo. Jactando-se de possuir a sabedoria, tornaram-se todos e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagem do homem corruptível, diabos, quadrúpedes e répteis, Romanos 1, 22, 23. Então, a mesma antipatia que Israel possui pela idolatria, e justamente por conta disso, a maioria dos povos na história, eram idólatras, né? Também eram antipáticos à ideia dos judeus a não terem ídolos, não adorarem imagens de escultura, não terem um panteão de deuses para adorar. Os gentios, os gregos, os romanos, achavam isso ridículo, né? Eles satirizavam, escreviam isso, né? Vimos aqui a descrição aqui, a citação do poeta Juvenal, em sua obra Sátiras, dizendo isso, né? Que os judeus só adoram as nuvens. Ou seja, eles debochavam disso. Você não tem um Deus para adorar, não tem uma imagem a quem servir, não tem Deus. Então veja bem, os judeus foram perseguidos por não terem se inclinado, né, obviamente posteriormente, principalmente nos tempos da cultura greco-romana, foram perseguidos, foram satirizados, porque não adoravam imagens de escultura. E hoje também, né? Vamos contextualizar essa questão. Hoje o cristão que abre mão de se envolver com o sistema mundano idolátrico, né? Que não permita que seu filho, sua filha cristã, vai dançar na escola festa junina, danças das festas juninas, participe de festas juninas, porque são festas idolátricas, de cunho idolátrico, né? Isso causa antipatia, até porque muitos evangélicos hoje participam sem nenhuma acusação, sem nenhum problema, sem nenhum questionamento de que se essas festas agradam a Deus ou não. Então, quando aparece um cristão dizendo que não, meus filhos não vão participar, eu não participo dessas festas,
Como pode um evangélico participar de uma festa de cunho idolátrico, principalmente as festas juninas e julinas, que tem por intuito celebrar, né, idolatricamente os santos católicos? Entende? Isso é visto por antipatia por muitas pessoas. Até porque os evangélicos imitam também essas festas, dão outros nomes, né? A festa do milho, né? Dão outros nomes. Festa do milho, festa country, etc. Entendeu? Mas a prática é a mesma, né? Isso escandaliza alguns acham que não tem nada a ver, é uma forma de se evangelizar. Eu particularmente não concordo, né? Que cristãos coloquem chapéuzinho de palha e fiquem dançando quadrilha, dizendo que é a festa do milho, uma festa para honrar o milho. Eu não concordo. Então isso provoca, sim, antipatia. De ambos os lados. Ele tem antipatia por essas questões e quem pratica também fica antipático. Também quem não pratica. Vou ler aqui mais uma... Não, esse parágrafo, o vídeo já está longo. Então vou parar aqui no segundo tópico, falando sobre esses deuses. Parei aqui na página 63. Tá bom? E na próxima aula a gente vai seguindo aí essa percepção do apóstolo Paulo, sempre lembrando, né? Paulo não nasceu cristão, ele foi um fariseu, ele foi um homem totalmente influenciado pelo judaísmo, pela tradição judaica, Então isso traz um grande peso, né? Um grande peso na sua teologia, tá certo? Deus abençoe e até a próxima.